Vou receber um pouquinho mais. Pastor We're going to Gilson. receive a little bit more from him. Amen. Eles não Pastor. querem me ouvir, eles querem ouvir o senhor. They don't want to hear me, they want to hear you. Come on up. And we're going to be passing the translation to the in-ears in the back. Graças a Deus. Eu também quero ouvir o Senhor. Bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos. É uma alegria para a gente estar aqui. E fomos muito bem recebidos pelo Tony, pela Lucy. Nos sentimos em casa. A gente vai sair daqui um pouquinho mais gordinho do que chegamos. Mas é uma alegria. Trago saudações em nome da nossa igreja ali em Orlando, que é a Seara Church. Além das saudações, mandaram também o Dório e a Terezinha. Que nós compramos o passe dele de vocês, mas hoje vieram aqui. Já são bênção lá, graças a Deus. Chegaram lá, queria ficar um pouquinho parado, mas soldado não fica parado perto do quartel, né? Já botamos eles para trabalhar. Gente boa, graças a Deus. Estou muito feliz de conhecer essa casa. Para mim, para minha esposa Márcia, que está aqui, foi uma alegria. A gente chegou do Brasil há 4 anos, praticamente, e não conhecíamos neve. Então, já viu. Ontem estávamos lá, né? Curtindo. Fantástico estar aqui, muito bom. E eu agradeço também ao pastor que cedeu o púlpito. Eu sei que o pastor sempre toma muito cuidado de quem sobe no púlpito. E para mim é um privilégio. Então, que o nome do Senhor possa ser louvado e a igreja edificada. Antônio, pastor Marco. É muito bom. Certa feita ali em Mateus 16, Jesus pega alguns dos seus discípulos e os leva a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Cesareia é uma cidade que Herodes constrói em homenagem a César. Herodes tinha relação muito próxima com Roma, era um admirador de César. E ele era um megalomaníaco, Herodes. Gostava de fazer coisas grandes e ricas. E ele constrói uma cidade, César. Cesareia, em homenagem a César. É o que tinha de melhor na arquitetura, na arte, na riqueza, na prosperidade. Era impactante quem chegava em Cesareia. E é justamente nesse lugar que Jesus leva os seus discípulos. Quando chegam ali, certamente eles ficam impactados com o que veem, como a gente que anda aqui pelo centro de Boston, não é verdade? E você vê os prédios e fica, meu Deus, que coisa extraordinária. Ainda mais eu que vim de Ribeirão do Pinhal, né? Não vou nem falar onde que é Ribeirão do Pinhal, que vai ser uma comédia, mas você fica impactado pela grandeza, pela grandiosidade, pela riqueza. E ali eles estão naquele lugar e Jesus resolve fazer uma pergunta para eles. E fala, quem o povo diz que eu sou? Os discípulos já falam, olha, uns dizem que tu és João Batista. E outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus pergunta, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem um filme de Jesus muito antigo, talvez poucos de nós assistiram, que é Jesus de Franco Zeffirelli. Me parece que naquele filme, quando Pedro, essa cena é mostrada, Pedro, quando declara isso, ele dobra os seus joelhos. É o único filme aqui. A cena, quando Pedro fala que tu és o Cristo, a reação dele é de joelhos dobrados. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O significado disso é extraordinário. É o cumprimento de Gênesis 3,15. É o cumprimento do primeiro sacrifício, onde Deus faz vestiduras de peles para Adão e Eva, já prefigurando a grande obra de Cristo, a redenção, a salvação da humanidade. É o cumprimento que vem desde os patriarcas, desde Abraão, de Isaac, Jacó, desde José, desde Moisés no Egito, desde a lei, desde os juízes, dos reis, de todos os profetas. Era o grande plano de Deus de salvação para a humanidade, que esse plano ele se realizaria na pessoa do Cristo. Todo o sentido da criação era Jesus, porque a Bíblia diz que a cruz, que o sangue de Jesus já existe antes da fundação do mundo. Jesus, ele é o cumprimento das Escrituras, é
a pessoa da Trindade que se encarna no ventre de Maria para a nossa salvação. Pedro, quando fala isso, ele fala pelo Espírito, porque ninguém tem essa percepção de Jesus se o Espírito não lhe conceder. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. Ninguém entende o que vocês estão fazendo aqui nessa manhã. Olham para nós e falam, o que esses loucos estão fazendo? Mas bem-aventurado és tu, porque não foste a carne, nem o sangue que tu revelaste, mas o Pai. A adoração só é possível para aqueles a quem o Pai despertou e tocou e nasceu de novo. E a gente pode ver o reino de Deus. Então, quando Pedro fala, tu és o Cristo, olha, tu és o campeão, o ungido, o Messias, o enviado, o Salvador. Tu és o próprio Deus, o Verbo encarnado que veio aqui na terra para desfazer as obras do diabo e estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Tem muita coisa nesse discurso. Tem muita profecia nesse discurso. É o cumprimento de pelo menos 300 profecias do Antigo Testamento acerca de Jesus. Só em Isaías 120 profecias. Quando Pedro declara isso, o peso disso é imenso. E o coração de Jesus, eu creio que o sorriso de Jesus se abre nessa hora. E fala, bem-aventurado é você, porque não foste carne e sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que está no céu. E digo mais, tu és Pedro, e sobre esta pedra de quem eu sou e da minha obra, eu edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E essa igreja vai ser tão obediente, que tudo que ligar no céu, ela vai ligar aqui na terra. E tudo que desligar no céu, ela vai desligar aqui na terra. Ela vai ser obediente a Deus. Tem muita gente que fala que a gente liga aqui, Deus liga lá. Não. Tudo que ligar no céu, vai ser ligado aqui na terra. A igreja é reativa, não é proativa. Ela reage àquilo que Deus quer, porque a igreja é de Jesus. E Ele é o Senhor e Ele é o cabeça. Mas quando Ele fala, eu edificarei a minha igreja, eu já falei isso, eu não tenho experiência de construir casa. Nunca construí a minha própria casa, não comprei meu terreno. Então eu vou falar algo sem conhecimento de causa. Mas eu vi amigos meus. Compraram um terreno lá, como diz lá no Paraná, lá no Cafundó do Juda. É longe. Bem lá. O cara compra aquele terreninho e te leva lá. Está cheio de mato, pedra, árvore. E você vai com ele. Chega lá e ele fala assim, rapaz, aqui, ó, aqui vai ser o portão, aqui vai ser o muro, aqui vai ser o banheiro, aqui eu vou fazer um galinheiro, aqui vai ser o quarto, aqui vai... E você fica olhando mato, pedra, árvore, mas parece que ele está vendo outra coisa. Parece que ele está vendo a casa, mas você não está vendo nada. O sonho dele, quando Jesus fala, eu edificarei a minha igreja. O que será que ele está imaginando quando ele fala isso? O que será que ele está visualizando quando ele fala isso? Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está olhando algo futuro, vendo algo extraordinário. É um sonho, é uma visão, é uma profecia do que vai acontecer a partir da cruz do Calvário. E ele fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nas cidades antigas, se fortificava e construía os muros, e aquilo era um reino. E esse reino ele era protegido pelos muros e pelas portas. As portas eram a última defesa da cidade. Então, porta não é arma de ataque, porta é arma de defesa. E quando ele fala minha igreja, ele fala ela vai arrebentar com as últimas defesas do inferno.
Eu vim para trazer salvação, libertação, cura, transformação. Eu vim para trazer o reino de Deus e eu estou levantando um povo que ele vai arrebentar com as portas do inferno. Porta não é arma de ataque, é defesa. A igreja não está aqui para se proteger, para se cuidar. Nós não somos coitadinhos. Nós temos autoridade, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Toda a autoridade foi dada para a igreja. No nome dele. Não importa as estruturas, o tamanho, a grandiosidade, o impacto, o dinheiro. Nada disso importa, porque as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja não é instrumento de defesa, é instrumento de avanço. A gente vai avançar em nome de Jesus. Então, quando ele fala, eu edificaria a minha igreja, ele não está falando de prédio, nem de CNPJ, de estatuto, nem de instituição. Ele está falando de gente que vai ser cheia do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, na cabeça dele é algo extraordinário. Na cabeça dele, mais do que um hospital, a igreja é um exército. Primeiramente, a igreja é a família de Deus. Mas no segundo plano, a igreja é exército. Infelizmente, no último século, transformamos a igreja em hospital de doentes crônicos que nunca se curam. Mas precisamos recuperar a visão de que a igreja é um exército. Tem um povo para ser liberto. Tem um povo para ser ganho. Tem um evangelho a ser pregado. Tem orações a serem feitas. Tem demônios a serem expulsos. Tem viciados a serem libertos. Tem famílias para serem restauradas. E nós somos levantados para quebrar as portas do inferno. Ele vê isso. Ele vê um povo que Deus ilumina e revela quem ele é. E esse povo recebe então o Espírito Santo. E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E esse povo que agora foi iluminado por Deus, recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder, empodera, capacita. Batizar no Espírito Santo é ser batizado nessa realidade do Deus que habita em nós. E Jesus olhou a igreja e viu isso. Claro que tem as instituições, tem os prédios, tem os estatutos, que são a maneira como qual nós existimos juridicamente perante a sociedade. Mas espiritualmente, a igreja começou no Pentecostes e vai terminar no dia que a trombeta soar e for o arrebatamento. Quando Jesus fala igreja, ele não fala placa. Ele fala desde a primeira pessoa que foi iluminada, como Pedro, até a última pessoa que se converter antes da trombeta soar. Todos os crentes de todos os tempos, de todos os lugares, nós somos a igreja de Jesus. E ele tem um sonho para essa igreja. E quando a gente olha para a história, ele fala, quando que a igreja, qual é a igreja que encheu os olhos de Jesus? Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, todo mundo conhece esse texto. Ali você percebe que a igreja primitiva, quando fala em edificação, eu penso assim, uma casa tem que ter pelo menos 4 cantos, 4 estruturas. E quando você vai em Atos, você vai perceber que o texto fala assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E sinais e prodígios o Senhor fazia por intermédio dos apóstolos.
E eram a multidão dos que creram e tinham tudo em comum, a tal ponto que alguns vendiam as suas propriedades e bens e repartiam o produto entre si, conforme a necessidade de cada um. E participavam diariamente no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomando as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. E o Senhor acrescentava à igreja dia a dia aqueles que haviam de ser salvos. Atos 2, 42, 47. A impressão que eu tenho quando eu vejo essa igreja ali, que ela se parece com aquilo que Jesus sonhou. Era uma igreja que dá a impressão que é aquela que Jesus visualizou, porque foi uma igreja impactante. Dali, ela viaja e transforma. Então, eu acho que a responsabilidade minha, pessoal e comunitária, olhar para dentro dessa igreja e falar, como eu posso aprender alguma coisa com isso? Eu entendo que tem 4 questões aqui que podem nos ajudar, que devem permear a nossa existência enquanto comunidade cristã de fé. Uma delas, ele fala, gente, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para sermos uma igreja cristã viva, operante, comprometida, e que seja um sinal do reino de Deus, é necessário doutrina. É necessário conhecimento. É necessário a palavra. É necessário que a Escritura seja aprendida, amada, devorada, comida, porque a fé vem pelo ouvir esta palavra. E esta palavra é que nos limpa, e essa é a palavra de Deus que vai passar tudo, mas nenhum tio dessa palavra vai passar. E essa palavra é viva, e ela é eficaz, ela penetra até a divisão de alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Esta é a palavra que sai da boca de Deus, e para ele não volta sem antes atingir o seu propósito. É uma palavra que a igreja tem que ser apaixonada pela palavra. E não é o conhecimento teológico apenas, que é importante, mas é a palavra vivenciada. Paulo diz que nós somos cartas vivas. Vocês são cartas que devem ser lidas. O evangelho prático. Temos hoje igrejas que não ensinam mais a palavra, nem pregam mais a palavra. Porque a palavra ofende, é politicamente incorreta. Não se fala em pecado. Tem igreja hoje que se você falar pecado, a diretoria se reúne e vai te disciplinar, porque o pecado, as pessoas já estão tão estressadas, e aí vem domingo para a igreja, o pastor fala que é pecado. O cristão é conhecido por aquilo que ele conhece e sabe. O que diz que eu e você somos irmãos é se nós cremos na mesma coisa. Não é o que você sente por mim, nem o que eu sinto por você. O que diz que nós somos irmãos é se nós cremos nas mesmas coisas. E essa era uma igreja que estava aos pés dos apóstolos, no sentido de aprender tudo que Jesus ensinou para eles. E Jesus falou, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra é sabedoria, a palavra transforma o marido orgulhoso, a palavra transforma a esposa rixosa, o filho rebelde, a palavra desperta, a palavra é viva. Ela toca. A leitura diária da Bíblia, o ensino da Bíblia, faz toda a diferença, porque ela é a espada do Espírito. É que você vai lutar no mundo espiritual. A palavra é a espada do Espírito. E espada é arma de defesa e arma de ataque. Então, quando você olha para essa igreja, você vê o que nela? Palavra. Palavra. Doutrina. Conhecimento.
Por quê? Porque isso me cura. Quantas vezes você vai ler a Bíblia e aquilo te renova? Aquilo te liberta. E a palavra confronta, a palavra consola e a palavra edifica, porque a profecia é para edificação, consolação e exortação. Sem profecia, o povo se corrompe. E não está falando aqui da profecia da vigília da madrugada. Que tem, é dom do Espírito Santo, e aleluia, glória a Deus. Mas a profecia que se revela, que se fala, é a profecia ensinada. Quase 90% das profecias da Bíblia não são de predição, são de ensino. O maior material dos profetas não era predizer o futuro nem nada, era ensinar a lei de Deus. Porque a profecia é a palavra. Nela reside toda a autoridade. Todas as demais profecias podem ser questionadas à luz desta palavra. Podem não, devem ser questionadas. Porque a profecia, sem profecia o povo cai e se corrompe. Amém? Então, um tempo de hoje desafiador, como é que eu posso me fortalecer? Como que a gente vai? O pastor falou, como as crianças, os jovens estão sendo alvo, não só ele, todos nós somos. Como se a gente não tiver a palavra de nós, como é que vai ser? Como é que a gente vai ter a espada? E a fé vem pelo conhecimento da palavra? Amém? Outra coisa que você enxerga nessa igreja, ele fala que eles estavam juntos, comunhão. Comunhão. A comunhão era tanta que a Bíblia diz que eram a multidão dos que creram. E tinham tudo em comum. A tal ponto que alguns vendiam suas propriedades e bem e repartiam os produtos conforme as pessoas tinham necessidade. Você sabe a história de um homem, na minha concepção, o homem, depois de Jesus, o homem mais importante do Novo Testamento, Barnabé. Que vendeu a sua propriedade, foi e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé é homem de Deus, temente a Deus, cheio de amor, que cuidou de Paulo, que cuidou de Marcos, de tantos outros. Discipulou Paulo e Marcos. E quem foi Paulo? Uma igreja que se preocupava, que tinha níveis de comunhão, tanto na vertical quanto na horizontal. Depois veio também um casal chamado Ananias e Safira. Vocês também conhecem a história. Mas uma igreja, ela se fortalece na medida que ela conhece a palavra de uma maneira prática para a sua vida. Não é para me ler a palavra para apontar o dedo para os outros. É ler a palavra porque ela tem que cortar contra mim. Ela tem que produzir em mim vida. E uma igreja fortalecida à medida que a nossa comunhão com o Pai e a nossa comunhão com o próximo, ela se aprofunda. E nós somos imigrantes aqui. Em Orlando, a rotatividade é muito grande. E as pessoas vêm para cá e ficam sem família. Sem pai, sem mãe, sem irmãos. E a solidão e a depressão vêm muito rápido. E a vontade de ir embora. A igreja acaba suprindo a necessidade da família. Arruma emprego, dinheiro, móveis, remédio, consulta médica. A igreja é o grande agente de Deus para proteger essas pessoas. E a comunhão é algo fundamental para nós. Então, uma igreja, para sobreviver nesses dias, e mais do que sobreviver, para ela avançar, ela precisa estar em comunhão uns com os outros. Mas eu falo, irmãos, a igreja, na vez de Jesus, é uma grande cooperativa. A gente tinha que ter aqui dentro da igreja uma forma de todo mundo se ajudar. Isso vai nos fortalecer demais da conta. Porque quando os discípulos de Jesus se reúnem em torno de algo, Deus faz milagres. Então, a comunhão é algo fundamental. E isso a gente aprende com a igreja primitiva.
O texto também diz que partiam o pão, e essa expressão de partir o pão, tradicionalmente é aplicada à ceia do Senhor. Partir do pão. A ceia do Senhor era partir do pão, era uma igreja que levava a sério o corpo de Cristo. Uma igreja, para ser operante, viva, ela tem que ter uma visão correta do corpo de Cristo. Apóstolo Paulo fala muito sobre isso na sua carta aos Coríntios. E fala que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E que alguns de nós estão morrendo porque não discernem o corpo de Cristo. Você tem hoje o fenômeno dos desigrejados. Já ouviu falar isso? Posso fazer ceia aqui em casa, eu posso adorar a Deus aqui na minha casa, não preciso dar oferta, não preciso dar dízimo, não preciso ter compromisso com ninguém. Aliás, eu nem quero ir para não ter problema. Ou quero ir numa igreja bem grande, que aí eu fico lá no último banco, saio rapidinho do culto acabar, não quero confusão para a minha vida. Isso é falta de discernir o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E não podemos amputar o corpo de Cristo. O sentido da ceia, da encarnação do Verbo. O que é a encarnação do Verbo? O que é o sangue derramado? O que é a redenção, a expiação, a justificação, a propiciação? E como o corpo precisa de mim? Qual é que lugar que eu tenho no corpo? Quais são os meus dons? A palavra dom vem da palavra carisma. A palavra carisma vem da palavra alegria. Quando eu utilizo o meu dom, eu tenho alegria. Ah, coitado do pastor, está sempre pregando. Dá o microfone para o cara, ele vai morrer com o microfone colado na mão. Por quê? É o dom que Deus colocou na vida dele. Ele tem o quê? Alegria. Pega o irmão que tem um dom de aconselhamento ou exortação. Ele vai passar 3 horas te ouvindo, te aconselhando e orando por você. E você fala, coitado. Coitado nada, ele está feliz da vida. O evangelista que está lá na praça falando de Jesus. Você fala, meu Deus, está chovendo, o cara está lá, nem almoçou. É Jesus que fala, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Porque todos nós temos dons, a igreja é um corpo. Não é um auditório, ela é uma comunidade viva que tem que ter comunhão. E aonde cada membro tem a sua função. E no colegiado dos membros, a edificação. Às vezes na igreja parece que só alguns membros se exercitam. Imagina que você vai para uma academia, aí você exercita só o teu braço lá, hein, Antônio? Quando você vê o teu braço está musculoso, mas o resto? Porque tem membros do corpo que não se exercitam, não trabalham. E aí eles vão se murchando, ficando flácidos. Irmão, todos nós temos uma função no corpo. Deus, a Bíblia, Paulo é claro, fala, Deus nos batizou no corpo de Cristo. E ali tem boca, olho, nariz, ouvido, pé e mão. Não sei qual é o teu lugar. Eu sou boca, eu falo pra caramba. Mas o que seria da boca se não tivesse o ouvido? Por isso nós somos uma comunidade, comunhão. E temos que vivenciar isso para ter saúde. Paulo fala, tem muitos fracos e muitos que dormem. Não é por causa do pãozinho e do suquinho, não, irmão. É porque você não compreendeu a grandeza do corpo de Cristo. E você está negligenciando o seu chamado. E espiritualmente você está diminuindo. Tem muitos fracos. Por quê? Temos profetas sentados, temos mestres sentados, temos evangelistas sentados, temos pessoas com dons de governo sentados, temos pessoas com dom de intercessão que não oram. Se todo mundo tivesse ativo, a igreja tem uma vida dinâmica. Amém, irmãos? Todo mundo trabalhando, todo mundo trabalhando. Edifica o corpo. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. Vai ter gente que trabalha. Jesus não olhou um auditório cheio de gente, cantando domingo de noite ou de manhã. Ele imaginou uma família operante, um exército avançando com autoridade. Falei, eu estou com vocês. Eu vou junto.
Eu vou junto com vocês. E a minha igreja vai se edificando. Então a comunhão, o ajudar o irmão, o ouvir o irmão, o servir na igreja, o servir na comunidade, essa disposição é vida, a igreja é viva. E com o pilar da doutrina, com o pilar da comunhão, com o pilar da compreensão correta do corpo, do partir do pão e do que significa a ceia e o corpo de Cristo. As orações. A igreja que ora. Esses pilares, 4 pilares, se a gente cuidar deles, o Senhor vai edificar a sua igreja. A Bíblia diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. A qualidade da vida daquelas pessoas gerava um impacto para fora. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém? Irmãos, doutrina, comunhão, oração, partir do pão, são elementos que devem estar na vida de cada crente. Eu tenho que olhar para mim e falar, como é que está a minha vida com a palavra? Eu tenho que olhar para mim e falar, como é que está a minha vida no corpo de Cristo? Como é que está a minha vida na integração com os irmãos? Como é que está a minha comunhão com Deus? Se eu tiver isso, irmãos, Deus é conosco. E cada dia Ele vai acrescentar à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Não dá para abrir mão disso. E é o Espírito Santo quem vai gerar isso em nós. E nós temos que reagir a isso. A igreja tem sofrido muito. A igreja tem inchado muito. Mas muitas vezes a qualidade da igreja tem faltado. Porque às vezes você não vê os pilares da edificação da igreja acontecendo. Não se tem mais ensino. Não se tem mais oração. Não se tem mais integração entre os irmãos. E a gente esquece que essas igrejas que a gente estuda aqui já morreram. A igreja que não vai morrer é a igreja de Cristo. Mas as igrejas locais morreram. Coríntios acabou. A igreja dos Gálatas não existe mais. Efésios já foi. A gente está estudando cartas para as igrejas que não mais existem. As 7 igrejas do Apocalipse estão lá. Se a gente não cuidar, a gente acaba morrendo. E tem muita gente morrendo. Eu acho interessante e assustador que em Apocalipse, na carta da igreja de Laodiceia, que teoricamente para muitos a interpretação é a igreja dos últimos dias. Em que Jesus fala, eis que estou aonde? E você já imaginou uma igreja? Esse versículo, às vezes, a gente usa para evangelizar. Ok, mas não é para evangelizar. Ele escreve para a igreja. E é uma igreja que eu estou para o lado de fora. Você já imaginou isso? Eu estou à porta da minha igreja, batendo. Se lá dentro da minha igreja, alguém ouvir a minha voz, e não basta ouvir a voz, tem que abrir a porta. E em abrindo a porta, eu entrarei e cearei com ele. Uma igreja em que Jesus bate na porta. O quadro aqui é terrível. Por isso que ele fala, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Misericórdia. Esse é um cuidado que a gente tem que ter sempre. Mas, Senhor, onde é que o Senhor está? Do lado de dentro ou do lado de fora? É assustador. Então nós precisamos, nesses dias, de ser uma igreja que Jesus edifica. E quando a gente olha para Atos, é claro que a gente não vai reproduzir essa cultura, você não vai reproduzir historicamente esse momento, não tem como, mas os valores estão lá.
Palavra, comunhão, oração, partir do pão, alegria, singeleza de coração. Alegria que eu cheguei de manhã aqui hoje, vi os irmãos tomando café. Vi os irmãos, cada um conversando com o outro da sua intimidade. O pastor, todo solícito, deixando a gente em casa. Gente, isso é família. Isso é uma força para essa igreja local. Esse é um pilar dessa casa. Que a gente possa fazer a manutenção da nossa vida, todos os pilares. Para que a porta do inferno não segure a gente, amém? Tem muita porta do inferno para ser quebrada. E vamos quebrar. Os dias são maus, mas o Senhor é conosco. Amém, amados? Então, eu queria, se é possível, orar com a igreja, pastor. Queria convidar você a ficar em pé. Bota o ar para fora, renova. Eu amo a igreja. Eu amo Jesus, eu amo essa palavra, eu amo conhecer a casa de Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu amo Paulo. Paulo, para mim, é o grande cara. E uma coisa que me chama a atenção na ceia também é que ele fala o seguinte: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Eu gosto de Paulo porque ele fala assim: examine-se, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão, e assim beba do cálice. Então eu tenho que periodicamente, ou sistematicamente, estar olhando para mim e me examinando. Falar: Senhor, como é que eu estou nesse negócio? Como é que eu estou na minha caminhada contigo, Senhor? Os dons que o Senhor me deu, como é que eu estou lidando com eles? As oportunidades de te servir, como é que eu estou lidando com elas? Com a tua palavra, como é que eu estou lidando com elas, Senhor? Que eu quero ser uma igreja que prevalece. Amém, amados? Eu quero ser uma igreja que prevalece. Quero convidar você a fechar os teus olhos.